Primeiros Reis, capítulo 17, no versículo 24, diz assim. De novo, para repetir para os irmãos. Então, a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Para que os irmãos venham entender o contexto desta história e o porquê. Então, para que os irmãos venham entender o contexto desta história, irmãos, aonde chegou aí no versículo 24, para esta mulher dizer: aleluia! Olhar para aquele varão e dizer: agora sei que tu és um homem de Deus, e que as palavras que saem da sua boca são verdadeiras. A que ponto chegou essa mulher de ela falar isso e olhar para aquele homem e dizer isso, que ele era um homem de Deus? Glória, 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 glória! Para que os irmãos venham entender este contexto, esta história, nós vamos voltar um pouquinho atrás, onde começa com Acabe, filho de Uri. Acabe, filho de Uri, reinando sobre Israel. Diz o contexto que Acabe, filho de Uri, casou com uma mulher, Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi a servir Baal e o adorou. Ele levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, o Deus de Israel, do que todos os reis. E vai continuando nos dizendo, para que os irmãos venham entender esse contexto, irmãos, o que estava acontecendo lá em Israel. Israel estava corrompida por um rei corrompido, que as escrituras sagradas dizem que ele foi pior do que os seus anteriores. E o pior ainda, ele tomou por mulher Jezabel, uma idólatra de Baal, uma serva de Baal, e levantou um poste de ídolos. Sabe o que é um poste de ídolos? É mais ou menos assim, aquele que tem lá, não tem aquele monumento no Ibirapuera, um poste com várias figuras de grandes heróis. Então, Acabe levantou um poste no meio da terra, no meio dos escolhidos de Deus, de idolatria a Baal. Os irmãos não têm ideia do que esse homem fez. A Bíblia fala que irritou a Deus aquilo. Os irmãos não fazem ideia do que estava acontecendo ali. Só para que os irmãos venham saber o que estava acontecendo ali em Israel, aonde se acendeu a ira de Deus. Em livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3 em diante, diz assim: adúlteros, não sabeis que a inimizade do mundo se torna inimigo de Deus? Então quer dizer o quê? Adúltero, para que os irmãos venham saber a palavra adúltero. Por exemplo, eu sou casado, um exemplo aqui, eu sou casado, e na minha rua, de frente da minha casa, mora o pior inimigo meu, o meu maior inimigo. E um certo dia, eu saí para trabalhar, e quando eu cheguei no serviço, meu chefe mandou eu vir embora para casa mais cedo. Quando eu chego na minha casa, eu entro dentro da minha casa, vou ao meu quarto, e encontro a minha esposa com o meu pior inimigo. Isso não é crueldade, irmãos. Isso é requinte de crueldade. É dessa forma que Deus está olhando para Israel e Acabe naquele momento. Israel estava adulterando a Deus com seu pior inimigo, que é a idolatria.
E neste momento, Deus entra em cena com o homem por nome Elias, para acabar a festa e denunciar o pecado de Israel naquele momento.